Código de Trânsito Brasileiro, é sua obrigação conservar o veículo em perfeitas condições de uso. Portanto, acidentes ocasionados por falha mecânica também são de sua responsabilidade. Esta exigência tem fundamento. É que alguns itens de manutenção afetam diretamente a segurança. Além disso, toda máquina está sempre sujeita a falhas e panes, e é sempre bom você saber o que está acontecendo. Os veículos automotores se classificam em automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus e motocicletas. As noções básicas de mecânica que vamos aprender neste vídeo foram especialmente elaboradas para os automóveis movidos a gasolina, álcool ou gás natural, embora muitos conceitos e informações são comuns a todos os tipos de veículos. As ilustrações esquemáticas em computação gráfica foram criadas para facilitar a sua compreensão. É fundamental conhecer bem o veículo que você dirige, a começar pelas funções e localização dos comandos. Leia atentamente o manual do proprietário. Ele contém informações valiosas que frequentemente são negligenciadas. O veículo é composto basicamente pelos seguintes sistemas: motor, sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de direção, sistema de suspensão, sistema de freios, estrutura. O que faz o carro locomover-se é o motor. E já sabemos que para funcionar o motor necessita de combustível. Basicamente, o motor provoca pequenas explosões no combustível, transformando a energia liberada nestas explosões em movimento. Para explodir de maneira controlada, o combustível precisa inicialmente ser misturado com ar. Nos carros mais antigos, é o carburador que faz esta mistura, e nos mais modernos, é a injeção eletrônica. A mistura ar-combustível vai para dentro dos cilindros em momentos calculados muito precisos. Dentro dos cilindros, esta mistura recebe uma faísca e explode. A expansão dos gases movimentam os pistões, que movimentam as bielas, que por sua vez fazem girar o eixo do motor. Estes gases são então eliminados pelo escapamento e o ciclo recomeça. Os principais cuidados com o motor são os seguintes: observe periodicamente o nível de óleo lubrificante. Se necessário, complete com óleo da mesma marca. Faça a troca de óleo dentro do prazo. Fique atento à quilometragem indicada na etiqueta do para-brisa. Em condições severas, a troca deve ser antecipada. O filtro do óleo também deve ser verificado e substituído se necessário. Aproveite a hora da troca de óleo e solicite a limpeza do filtro de ar. Se estiver em mau estado, substitua.
Filtros sujos ou em mau estado e carburador ou injeção eletrônica mal regulados proporcionam queima imperfeita de combustível, causando aumento de consumo, perda de potência do motor, funcionamento irregular, desgaste prematuro, aumento da emissão de poluentes. Use o combustível correto e de boa qualidade, pois o engano na hora de abastecer causa severos danos ao motor. Troque o filtro de combustível dentro dos períodos recomendados. Não force o motor em rotações extremamente altas ou muito baixas. Para isso, use a marcha compatível com a velocidade do relevo. Fique sempre atento. Sinais de vazamento, manchas no piso da garagem, barulhos anormais são motivos mais que suficientes para procurar assistência. O funcionamento do motor gera calor. E para isso existe um sistema de refrigeração automático, geralmente formado por um radiador e por uma ventoinha, que é acionada automaticamente quando a água chega a determinada temperatura. A água circula em canais especiais do motor e pelo radiador, através destas mangueiras especiais. Se este sistema entrar em pane, a temperatura vai subir e a água do radiador poderá ferver. Haverá perda de vapor e o motor vai perder potência. Neste caso, pare imediatamente e desligue o motor e peça ajuda especializada. Não abra a tampa do radiador. O vapor e a água estão sob pressão e podem provocar queimaduras graves. Não tente colocar água e continuar rodando sem resolver a causa do problema. A possibilidade de danificar completamente o motor é muito grande. O sistema elétrico basicamente é composto pela bateria, alternador, motor de partida, fiação, caixa de fusíveis e equipamentos elétricos. As baterias geralmente estão no compartimento do motor e as modernas requerem poucos cuidados. Os polos onde são fixados os terminais, com o tempo podem apresentar uma camada de óxido que precisa ser removido para não prejudicar a passagem de corrente elétrica. Mantenha o nível de 5 milímetros acima das placas, completando com solução própria ou água destilada se necessário. Quando você aciona a chave, na verdade está acionando o motor de partida. Como o próprio nome sugere, é ele que dá o movimento inicial para funcionar o motor do veículo. É a bateria que fornece energia para o motor de partida. Por isso, se o motor do veículo não pegar, ficar insistindo na partida, poderá descarregar a bateria. É a bateria que mantém os acessórios quando o motor não está funcionando. Cuide para não esquecer rádio ou luzes ligadas. Eles também poderão consumir a carga da bateria. O sistema elétrico afeta diretamente a sua segurança, porque dele depende o bom funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização
da buzina e até do bom funcionamento do motor, como veremos a seguir. Este é o alternador. Quando o motor do veículo está em movimento, o alternador gera eletricidade, que irá fazer funcionar todos os demais equipamentos e acessórios elétricos. Além disso, ele repõe a carga da bateria sempre que necessário. Mas lembre-se, este recarregador automático só funciona com o motor em movimento. É o alternador também que produz a corrente elétrica que faz o combustível explodir dentro do motor. O momento da explosão do combustível, causado pela faísca elétrica, chama-se ignição. A corrente elétrica que vai para o motor passa pela bobina e pelo distribuidor nos motores mais antigos, ou pela ignição eletrônica nos motores mais modernos. Finalmente, chegando às velas, que soltam esta faísca dentro dos cilindros, fazendo o combustível explodir. Mantenha a correia do alternador em bom estado e esticada corretamente. Quando este conjunto está desregulado ou as velas estão em mau estado, o motor não funciona corretamente e pode falhar, andar aos solavancos e perder o rendimento. Os fusíveis são elementos de proteção do sistema elétrico. A corrente elétrica que vai para os equipamentos e acessórios passa pelos fusíveis. Se houver uma sobrecarga ou um curto-circuito, o fusível queima, protegendo os equipamentos. A localização da caixa de fusíveis varia dependendo do modelo de veículo. Cada fusível é responsável por um setor elétrico do veículo e os setores estão indicados na tampa da caixa. Vamos ver este exemplo. O limpador de para-brisas não está funcionando. Se os demais setores estão funcionando, provavelmente é problema de fusível. Vamos retirar o fusível correspondente e verificar se o filamento está rompido. Nesse caso, precisamos substituir o fusível por outro. Em emergências, caso não existam fusíveis sobressalentes, podemos temporariamente usar um fusível de um setor menos importante, como o do rádio, por exemplo. Algumas panes elétricas são causadas por defeitos nos alarmes que podem causar bloqueio do sistema elétrico. Quando notar alguma lâmpada queimada, nos faróis ou sinalizadores, substitua imediatamente. Os sistemas elétricos dos automóveis estão cada vez mais sofisticados e o número de acessórios elétricos é cada vez maior. São tantas as novidades que às vezes as pessoas se esquecem do básico. Os itens de segurança: luzes, limpador de para-brisa e buzina. Não se descuide. Não deixe que esses 3 itens simples te tirem de circulação por infração ou por acidente. Para o veículo se locomover, existe um sistema que transmite o movimento do motor para as rodas. O sistema de transmissão é formado de câmbio, diferencial e alguns eixos. O câmbio é um conjunto de engrenagens que possibilita selecionar a velocidade adequada. Para colocar o carro em movimento, precisamos de muita força e pouca velocidade. Estas são as características da primeira marcha. Quando trocamos para as demais marchas,
Novas combinações nas engrenagens que compõem o câmbio fazem com que as rodas ganhem mais velocidade. Ao enfrentar uma subida, por exemplo, o motorista reduz a marcha, porque nessas ocasiões o veículo precisa de mais força e menos velocidade. Nos câmbios mecânicos, o acionamento da embreagem possibilita a troca de marchas. Os câmbios automáticos selecionam a marcha adequada automaticamente. Os cuidados com o câmbio geralmente limitam-se em verificar o nível de óleo lubrificante, que pode ser feito em postos especializados ou na concessionária. O diferencial e os semi-eixos transferem o movimento para as rodas que vão tracionar o veículo. Alguns veículos têm tração dianteira, outros têm tração traseira e alguns têm tração nas 4 rodas. A marcha ré tem características mecânicas muito parecidas com a primeira marcha, mas com uma diferença nada mecânica. Ela é muito mais perigosa. Por isso, ao dar a marcha ré, redobre o cuidado e evite pequenas e grandes tragédias. Os movimentos que você faz no volante são transmitidos através de diversas articulações e mecanismos até chegar às rodas dianteiras. Com o uso, alguns componentes do sistema de direção podem apresentar um desgaste natural, aumentando as condições de risco. Por isso, é muito importante fazer e acompanhar as revisões periódicas previstas pelo fabricante. Nos veículos equipados com direção hidráulica, o conforto é maior, porque um sistema hidráulico se encarrega de fazer uma parte da força necessária para virar o volante. Assim como nos freios, a direção hidráulica só funciona com o motor ligado. Isso quer dizer que se você estiver com o carro em movimento e o motor apagar, por falta de combustível ou por qualquer outro motivo, a direção ficará muito mais dura e será mais difícil fazer curvas e manobras. Portanto, cuidado. A suspensão do automóvel é formada pelas molas, amortecedores e braços. Basicamente, as molas absorvem os impactos e as ondulações mais fortes da pista. Os amortecedores limitam as oscilações das molas e evitam que o carro saia pulando. E os braços de suspensão unem os eixos ao veículo, permitindo estes movimentos. As molas raramente precisam de manutenção, a não ser quando recebem um impacto muito forte e se partem. Os amortecedores têm uma vida útil de 25 a 30 mil quilômetros, mas podem ser danificados antes disso. Quando perdem a ação, o veículo muda de comportamento, ficando instável e inseguro nas freadas e curvas. O estado dos amortecedores deve ser verificado regularmente. O primeiro indício de problemas são as manchas características de vazamento de óleo. As articulações dos braços dependem das buchas, que geralmente são peças compostas de aço e borracha. Quando estas buchas se desgastam,
a suspensão começa a bater. Isto é sinal de que a hora da revisão já passou faz tempo. A geometria ou alinhamento de suspensão serve para recolocar a suspensão dentro dos parâmetros indicados pelo fabricante. É bom refazer a geometria a cada 25 mil quilômetros ou toda vez que a roda bater em buraco ou meio-fio. Vale a pena revisar ruídos e batidas estranhas. Veículo que balança muito ou que não anda em linha reta, ou ainda desgaste irregular dos pneus, são sinais claros de problemas na suspensão, que devem ser verificados imediatamente. O sistema de freios nos veículos modernos é bastante complexo. Mas para um entendimento básico, é suficiente saber que ao pisar no pedal do freio, a força que você faz com o pé cria uma pressão no sistema hidráulico que é transmitida até as rodas do veículo. Se o veículo tiver freios tipo tambor e lonas, a pressão hidráulica vai fazer os patins se abrirem, atritando as lonas por dentro do tambor. Este atrito faz o carro parar. No caso dos freios a disco, a pressão hidráulica fecha as pinças, pressionando as pastilhas de freio contra o disco, gerando o mesmo atrito. O sistema é preenchido e acionado por um óleo chamado fluido de freios. Mantenha o fluido de freio no nível, mas não complete com fluidos de marcas diferentes. Verifique o estado das lonas ou pastilhas periodicamente, ou assim que sentir qualquer trepidação, barulho ou comportamento anormal. O freio de estacionamento ou freio de mão é obrigatoriamente mecânico, por isso, a eficiência quando usado em emergências é muito baixa. É importante você saber que na maioria dos veículos, a força do seu pé é auxiliada por sistemas que só funcionam com o motor ligado. Portanto, se você estiver andando e o motor apagar, a força que você terá que fazer para parar o carro é muitas vezes maior. Esta é uma situação de perigo real. Os freios param as rodas, mas são os pneus que param o veículo. Independente das datas das revisões, calibre os pneus regularmente, principalmente antes de viagens, obedecendo às recomendações do fabricante. As pressões incorretas dos pneus, principalmente abaixo do normal, causam desgaste prematuro e podem desestabilizar o veículo em curvas ou manobras de emergência. Alguns pneus são equipados com câmara de ar. Os pneus sem câmara são preferíveis porque são mais seguros. A roda normalmente não tem o peso igualmente distribuído. Para equilibrar, é necessário fazer o balanceamento sempre que trocar os pneus ou notar vibrações no veículo e oscilações no volante. Os pneus que tracionam o veículo normalmente gastam mais depressa que os outros. Para que todo o jogo de pneus tenha vida mais longa, é necessário fazer o rodízio, passando os pneus menos gastos para a tração. O estepe também deve estar sempre em perfeitas condições. Quando os sulcos chegarem a 1,5 mm de profundidade, está na hora de trocar os pneus. Sulcos mais rasos não conseguem remover a lâmina de água que fica sobre a pista, diminuindo muito a aderência ao solo. Trafegar com pneu careca é infração e deveria ser crime. O risco é muito maior.
A segurança nas curvas e frenagens fica seriamente comprometida e o pneu pode estourar a qualquer momento. Além disso, pneus em bom estado podem evitar inclusive um atropelamento. É uma economia que não vale a pena. Pense nisso. Outro item que deve ser verificado é o estado das palhetas do limpador de para-brisa. Normalmente só pensamos nelas quando não estão funcionando bem. Substitua-as quando estiverem ressecadas ou danificadas. Todos os componentes do veículo são montados sobre uma base que pode ser um chassi ou um monobloco. Os novos projetos estão tornando os veículos cada vez mais seguros. Em caso de colisões, os veículos modernos são projetados para absorver os impactos, deformando as extremidades, mas preservando o habitáculo dos ocupantes. Os itens adicionais de segurança são muitos: barras de aço laterais nas portas, colunas reforçadas que não cedem nos capotamentos, airbags e outros. Motores e demais componentes que, em caso de colisão frontal, se dobram para fora do habitáculo e muitos outros, e variam de um fabricante para o outro. Agora você já sabe porque manutenção tem tudo a ver com segurança. Portanto, não esqueça de verificar periodicamente todos os itens que sofrem desgaste com o uso, principalmente os elementos da direção, freios, suspensão, pneus, luzes, limpador de para-brisa e buzina. Assuma a responsabilidade pela sua segurança. Ter veículos cada vez mais seguros ajuda muito, mas não basta. Tudo vai depender do comportamento e da mentalidade de quem estiver no volante. Você.